Imagine que as construções colossais das civilizações antigas não fossem meramente templos, túmulos ou observatórios astronômicos, mas sim vestígios de algo muito mais profundo, mapas para acessar realidades além da compreensão humana. E se os antigos conhecessem segredos sobre portais estelares, mecanismos capazes de conectar nosso mundo a reinos desconhecidos, dimensões paralelas ou até mesmo outros sistemas estelares? Há milênios, povos como os sumérios, egípcios, maias e hindus registraram em suas mitos e escritos a existência de passagens entre mundos, lugares onde os deuses desciam e os homens ascendiam. Gravuras enigmáticas, alinhamentos astronômicos impossíveis e relatos de encontros com seres de luz, aparentemente sugeridos para um conhecimento perdido. Uma tecnologia espiritual capaz de dobrar as leis do espaço e do tempo. Mas por quê? Essas informações foram rebaixadas ao campo das lendas? Quem tinha interesse em ocultar esse saber? E, mais importante, será que ainda podemos acessar essas passagens nos dias de hoje? Neste vídeo, vamos mergulhar no fundo da conexão enigmática entre civilizações antigas e os portais estelares. Exploraremos os relatos que falam de sua existência, os símbolos ocultos que os cercam e o que isso pode significar para o nosso despertar espiritual. Prepare-se para uma jornada onde história e mistério se entrelaçam, revelando um conhecimento ancestral que pode ter sido deliberadamente apagado da memória coletiva. Mas lembre-se, uma vez que esse véu é levantado, não há como voltar atrás. A questão é, você está pronto para atravessar o portal? Desde os primórdios da civilização, relatos sobre passagens entre mundos permeiam mitos e escrituras sagradas. Textos antigos falam de deuses que desciam das estrelas, reis que viajavam a outras dimensões e sacerdotes que realizavam rituais para abrir portais invisíveis aos olhos comuns. Mas seriam essas apenas metáforas espirituais? Ou há um conhecimento oculto por trás dessas histórias? Os sumérios, uma das civilizações mais antigas conhecidas, deixaram registros impressionantes sobre os Anunnaki, seres celestiais que vieram de Nibiru, um planeta além de nosso sistema solar. Curiosamente, os templos zigurates, enormes construções escalonadas, eram vistos como pontos de contato entre os deuses e os homens, lugares onde os portais estelares poderiam ter sido ativados. No Egito, as pirâmides e os templos são meticulosamente alinhados com constelações específicas, especialmente Órion e Sírius. O Livro dos Mortos descreve uma jornada da alma pelos limites do além, guiada por fórmulas mágicas que poderiam ser mais do que simples rituais espirituais. Talvez fossem instruções para atravessar um limiar entre mundos. Os maias, por sua vez, acreditaram em um ponto de conexão entre a Terra e os céus, um eixo cósmico representado pela árvore da vida. Seus templos, como os de Chichén Itzá, foram construídos para interagir com os astronômicos de maneira precisa, como se estivessem ativando mecanismos ocultos que estão além de nossa compreensão moderna. Na Índia, os Vedas e os épicos, como o Mahabharata e o Ramayana, falam de portais místicos e cidades celestiais acessíveis através dos Vimanas, estranhos veículos voadores descritos com detalhes especiais. As autoridades dessas passagens entre mundos se assemelham de forma inquietante às narrativas modernas sobre viagens interdimensionais. Mas esses portais realmente existem, porque esse conhecimento foi esquecido. A resposta pode estar nas grandes transições de poder ao longo da história. À medida que os impérios caíam e as religiões se reformavam, o conhecimento oculto foi sendo fragmentado, reinterpretado ou puramente suprimido. O que antes era considerado ciência sagrada passou a ser visto como superstição ou heresia.
Entretanto, vestígios desse saber ainda existem, ocultos em textos antigos, alinhamentos de acontecimentos e práticas espirituais que sobreviveram ao tempo. A questão que permanece é: esses portais ainda podem ser acessados? Ou talvez nunca tenha sido fechado? Para compreender os portais estelares das civilizações antigas, devemos primeiro mergulhar no conceito fundamental de portais em si. Em termos esotéricos, um portal não é simplesmente uma abertura física, mas uma janela para outras realidades, dimensões paralelas, estados elevados de consciência ou até mesmo o próprio cosmos. Esses portais são frequentemente descritos como pontos de interseção entre o mundo material e o mundo espiritual, ou entre o humano e o divino. Visualize um círculo perfeito, como o de um portal. Para muitas culturas antigas, o círculo era visto como o símbolo do infinito, da totalidade. Ele não possui começo nem fim, uma metáfora para o fluxo contínuo entre diferentes dimensões. As pirâmides do Egito, por exemplo, podem ser entendidas não apenas como túmulos, mas como dispositivos esotéricos que canalizam a energia cósmica, criando uma espécie de ponto de convergência entre os mundos. Quando alinhadas com as estrelas, essas estruturas formam uma rede que conecta nosso mundo físico a outras camadas da existência. Esse conceito de alinhamento cósmico não se limita aos egípcios. O zodíaco celeste é um mapa de portais, com cada constelação representando um caminho de ascensão. A ideia de que certos pontos no céu têm poder sobre a terra remanescente ao xamanismo primitivo, onde o xamã se projetava mentalmente através de um portal estelar para comunicar-se com os espíritos e buscar sabedoria. Para essas culturas, o portal não era apenas uma passagem, mas um meio de transformação. Na Índia, as vimanas, aeronaves divinas descritas nos Vedas, eram, na verdade, veículos que operavam nesses portais estelares. Eles não eram apenas máquinas físicas, mas símbolos de um estado elevado de consciência, capazes de transitar entre as dimensões. Esses veículos celestes eram guiados pela sabedoria espiritual, utilizando o som ou nada como combustível para navegar entre os mundos. Imagine uma tecnologia tão avançada que, em vez de depender da física tradicional, ela se fundamenta na harmonia cósmica e no poder da mente humana. Essa é a chave para entender os portais estelares. Eles não são apenas aberturas físicas, mas manifestações de consciência. O ser humano, ao atingir uma determinada frequência vibracional, pode abrir essas passagens. Isso nos leva a uma reflexão profunda sobre a natureza da realidade. Se as civilizações antigas tinham conhecimento de tais mecanismos, então devemos questionar o que sabemos sobre a verdadeira natureza do espaço, do tempo e da consciência. No entanto, ainda há algo de misterioso nesse conceito. Por que certas culturas acreditavam que apenas os iniciados ou aqueles com sabedoria espiritual poderiam acessar esses portais? O que aconteceria com alguém sem preparação adequada? Essas são as questões que devemos explorar para compreender o funcionamento desses portais. Ao aprofundarmos a compreensão dos portais estelares, é necessário explorar um conceito crucial: o paradoxo entre o físico e o metafísico. Em muitas tradições, acredita-se que esses portais não são apenas acessados por meios materiais, mas através da consciência expandida. A própria estrutura do universo, como descrita em textos esotéricos e espirituais, não segue as leis da física convencional, mas sim as leis da mente e da percepção. No Egito Antigo, por exemplo, os sacerdotes não apenas observavam o céu, mas conversavam com ele.
As estrelas não eram apenas pontos de luz, elas eram entidades vivas, cada uma representando um aspecto divino do cosmos. O templo de Karnak, com sua orientação astronômica precisa, era visto como um portal que, ao ser ativado durante certos alinhamentos estelares, criava uma conexão direta com as forças cósmicas. Não se tratava de observação passiva, mas de uma interação ativa com o universo. A tecnologia, por trás disso, poderia estar além de nossa compreensão moderna. Um conhecimento esotérico que mistura geometria sagrada, astronomia e meditação cósmica. O que torna esse estranho ainda mais intrigante é a ideia de que os portais não são locais físicos, mas momentos temporais. O momento exato em que a Terra, as estrelas e os seres humanos se alinham de uma maneira específica cria uma abertura entre as dimensões. Isso se reflete no conceito de Zeitgeist, o espírito do tempo, onde em certas épocas ou eventos cósmicos, a humanidade está mais propensa a acessar essas realidades paralelamente. Durante esses períodos, muitos dos grandes líderes espirituais e visionários da história relataram experiências de transcendência, um estado em que a barreira entre o físico e o espiritual é dissolvida. Considerando isso, uma visão fundamental para entender os portais estelares é que eles não são estáticos, mas dinâmicos. O alinhamento perfeito entre o homem e o cosmos cria uma rede vibracional que ressoa através das dimensões. Quando essa ressonância é alcançada, as portas se abrem e o ser humano é capaz de transitar por diferentes níveis de realidade. Essa transição, no entanto, não é sem riscos. Os antigos sabiam que viajar através de tais portais preparação, um treinamento mental e espiritual. Os textos védicos, por exemplo, falam de discipulado espiritual necessário para controlar a mente e alcançar um estado que permita viajar através de mundos invisíveis. Sem essa preparação, o viajante poderia se perder em camadas de realidade desconhecidas ou até mesmo ser prejudicado pelas forças que habitam esses domínios. Muitos dos mitos que envolvem viagens a outros mundos ou dimensões, como as viagens de Heracles ou as jornadas de Gilgamesh, retratam essa jornada como um teste. Só aqueles que dominam suas próprias mentes e corações conseguiram atravessar esses portais com sucesso. Em muitos casos, esse conhecimento foi protegido pelos sacerdotes e iniciados, que eram os únicos capazes de compreender a verdadeira natureza dessas passagens. Agora surge uma questão provocadora. Se os antigos sabiam como acessar esses portais estelares, por que eles não os obtiveram para expandir sua civilização? Ou será que já o fez? E mais importante, será que temos hoje a capacidade de acessar esse conhecimento perdido? O que nos impede de abrir esses portais novamente? Se a ideia de portais estelares não é apenas um conceito antigo, mas uma possibilidade real, então podemos começar a questionar: como podemos acessar esses portais nos dias de hoje? Será que existem formas práticas e espirituais de ativar essas passagens para expandir nossa consciência e conectar-nos com realidades mais elevadas? O primeiro passo é entender que os portais estelares não são necessariamente lugares distantes ou inacessíveis. Eles são, muitas vezes, acessados através do estado de nossa mente e alma. E o caminho para essa expansão cósmica começa no interior de cada um de nós, através da harmonização de nossa energia com o universo ao nosso redor. Aqui, compartilharemos algumas práticas que podem nos ajudar a acessar esses portais, aproveitando o conhecimento ancestral de civilizações passadas e adaptando-o à nossa realidade moderna. Uma meditação de alinhamento cósmico. Uma das formas mais eficazes de se conectar com os portais estelares é através da meditação profunda.
A prática de meditar com o foco no alinhamento das estrelas e dos planetas ajuda a abrir canais energéticos entre o corpo físico e as dimensões superiores. Para isso, busque um ambiente tranquilo e foque em um ponto específico no céu. Se possível, escolha uma noite com um céu claro e visível. Visualize-se sendo puxado pela gravidade das estrelas, alinhando sua energia com as constelações. Sinta-se como uma extensão do cosmos, conectando-se à vastidão do universo. Durante essa meditação, a intenção é criar um canal de luz entre você e as estrelas. Deixe sua mente fluir livremente, sem resistência, permitindo que você se conecte com uma realidade além do espaço físico. Muitas pessoas relatam sensações de expansão da consciência, como se passaram ultrapassando as barreiras do corpo e do tempo. Geometria sagrada e símbolos cósmicos. Outro método de acesso aos portais estelares envolve o uso de geometria sagrada e símbolos cósmicos. Civilizações antigas, como os egípcios e maias, usavam formas geométricas específicas para ativar portais. A chave para essas formas não está apenas em sua simetria visual, mas em sua ressonância energética. Comece a estudar e meditar sobre o cubo de Metatron, o plano de Djed, ou a flor da vida. Ao desenhá-los ou visualizá-los, você pode sentir um despertar em sua energia interna, que pode abrir sua percepção para outras realidades. Esses símbolos não são apenas imagens, mas representações de estruturas universais que ajudam a sintonizar sua frequência com o cosmos. 3. Rituais de ascensão lunar e solar. Os ciclos da Lua e do Sol sempre foram considerados momentos poderosos para rituais espirituais. Durante a Lua cheia, por exemplo, a energia cósmica é mais intensa, tornando-se o momento perfeito para fazer um pedido aos portais estelares. Acenda uma vela, sente-se em silêncio e concentre-se no desejo de conectar-se com as estrelas. Durante a lua nova, é um momento propício para a introspecção e o preparo interior, criando uma base para uma ascensão futura. Nos equinócios e solstícios, quando o Sol está em pontos críticos do zodíaco, realizamos um ritual de consagração, celebrando uma transição de energias cósmicas. Estes momentos, ao longo do ano, possuem uma carga energética que pode ser utilizada para realizar viagens científicas. Um simples cântico ou mantra, esses momentos podem abrir as portas de outros mundos. Abertura consciente de portais com cristais e pedras. Cristais e pedras sempre foram considerados elementos de conexão com outras dimensões. O uso de cristais como ametista, quartzo rosa e lápis lazuli pode ajudar a amplificar sua frequência energética e facilitar a abertura de portais estelares. Para isso, posicione esses cristais ao redor do seu corpo ou crie um círculo com eles. Feche os olhos e visualize uma luz irradiando de dentro de você, crescendo até formar um campo de energia ao seu redor, enquanto o cristal intensifica essa vibração. Desafiar a percepção. Experiência do sonho. Lúcido, muitas seguranças. Antigas acreditavam que os sonhos eram, na verdade, uma porta para o além. Práticas como o sonho lúcido podem ajudar a explorar essas outras realidades. Ao aprender a controlar seus sonhos, você pode descobrir que está, de fato, atravessando portais estelares enquanto dorme. Para isso, pratique a auto-observação durante o dia, questionando se você está sonhando ou acordado, até que isso se traduza em consciência dentro do sonho. A partir daí, você poderá explorar esses mundos além do físico, superando obstáculos. Embora esses métodos possam parecer simples, o caminho para abrir os portais estelares não está livre de desafios. A principal barreira é uma dúvida. Quando você começa a trabalhar com essas práticas, as respostas podem não ser imediatas. O segredo é a persistência e a fé naquilo que você está buscando.
Lembre-se de que os portais só podem ser acessados por aqueles que buscam sinceramente e estão preparados para expandir suas consciências. Além disso, tenha cuidado com as sombras que podem surgir ao atravessar essas portas. Ao nos aproximarmos de energias mais sutis, é possível encontrar forças que nos desafiem. A chave para navegar por esses portais é manter uma mente aberta, um coração puro e a disposição para aprender, sem se apegar a dogmas ou ideias predefinidas. À medida que encerramos a nossa jornada pelos portais estelares das civilizações antigas, somos levados a uma reflexão profunda sobre a natureza da realidade e o vasto desconhecido que habita as estrelas. O que começamos a perceber é que esses portais não são apenas uma metáfora espiritual ou uma construção mítica, mas sim uma manifestação de uma verdade cósmica que transcende o tempo e o espaço. Eles ao nosso alcance, esperando para serem ativados dentro de nós, se estiverem preparados para despertar nossa consciência e nos alinhar com as forças do universo. O conhecimento oculto transmitido por essas civilizações antigas, os egípcios, maias, indianos e outros, não era apenas um simples reflexo de suas crenças, mas uma forma avançada de sabedoria que compreende as interações entre o corpo, a mente e o cosmos. Esses talvez não apenas viam o céu como um mistério distante, mas como um caminho de conexão direta com a revelação e com outras dimensões. Eles sabiam que o verdadeiro portal não estava em um local físico distante, mas dentro de si mesmos. Hoje temos o poder de reativar esses portais. Podemos usar as práticas antigas de meditação, geometria sagrada, rituais cósmicos e até mesmo o sonho lúcido como meios para explorar essas portas entre as realidades. Mas, como os antigos sabiam, o caminho para essas passagens exige mais que apenas conhecimento técnico, requer preparação interior, pureza de intenção e uma verdadeira vontade de evoluir espiritualmente. Agora, a pergunta permanece no ar. Estamos prontos para atravessar esses portais? Ou será que, como tantas vezes na história, o medo e a dúvida sobre a manutenção dessa verdade profunda? A resposta talvez dependa de nossa disposição para desafiar os limites da percepção, para questionar o que sabemos e para abrir nossa mente a possibilidades infinitas. Portanto, convido você a refletir. O que aconteceria se começássemos a aplicar esses ensinamentos em nossas vidas diárias? E se, ao invés de olhar para o céu com olhos comuns, começássemos a ver nele um portal vivo, aguardando apenas nosso reconhecimento? A jornada para a verdadeira expansão da consciência está ao nosso alcance e ela começa com a coragem de dar o primeiro passo. Agora, deixe-se guiar pelas estrelas, por antigos segredos e pela sabedoria cósmica que aguarda para ser revelada. O portal está aberto, a jornada apenas começou. E com isso, convido você a explorar mais profundamente este mistério. Não pare aqui. O verdadeiro conhecimento é uma jornada contínua e a cada passo você se aproxima mais da verdade. O que mais podemos descobrir juntos no infinito cosmos?